Existiam conhecimentos divinos antes da entrega da Torá? Preceitos bíblicos já eram cumpridos ou não? O que Adão sabia, Noé, Abraão? Eles sabiam das coisas reveladas por Deus ou, na verdade, começou tudo no Monte Sinai, quando Deus vai e se revela para Moisés, para todo o povo de Israel? Então vamos lá. Nós sabemos que Deus se comunicou com Adão, está explícito na Bíblia, não é verdade? Até mesmo na hora do pecado, Deus pergunta para Adão: aonde você está? Aieka, em hebraico. Ou seja, Adão e Eva eram profetas. Deus se comunicava com eles, não somente na hora do pecado. Na Bíblia aparece esse tema, mas nós sabemos que, por exemplo, o famoso, incrível livro da criação, ele começou a ser escrito por Adão. Nós temos aqui no canal um vídeo que eu explico isso. O livro da criação é algo fantástico. O que ele trata? Ele trata das 22 letras do alfabeto hebraico, mais as 10 sefirot, que a gente também tem um vídeo sobre sefirot aqui no canal, para explicar a criação do mundo. Ou seja, esse conhecimento não veio que Adão ele inventou alguma coisa, ele recebeu isso de Deus e ele já sabia da importância de transmitir isso. Então isso foi sendo transmitido até que chegou um momento que foi compilado. Também o incrível e fascinante livro do anjo Raziel Amalach, também foi transmitido para Adão. Então a gente está vendo o quê? Adão recebeu conhecimentos divinos para saber o que ele tinha que fazer, para entender melhor quem ele é, o que é Deus, qual a conexão que eles têm. É interessante que o Maimônides traz que Adão já recebeu 6 preceitos. Ele recebeu o preceito de não fazer idolatria. Ele recebeu o preceito de relações proibidas. Nesse momento, relações proibidas, a gente está especialmente falando de adultério, porque a gente sabe que Caim e Abel, com quem eles iam casar para poder crescer e multiplicar-se, né? Então, na verdade, está escrito que nasceram com eles irmãs gêmeas e assim começou a humanidade. Mas a ideia de que vão ter famílias e isso tem que ser respeitado, Adão e Eva já receberam. Eles receberam a proibição de assassinato, a obrigação de, quando há advências, brigas, levar o caso para um tribunal. Muito importante a proibição do roubo e a proibição de não blasfemar o nome de Deus. Agora, quando a gente fala que Adão e Eva já receberam isso, não é só para eles. Eles sabiam e transmitiram isso para os seus filhos e assim para as gerações adiante. Então a gente está vendo aqui que o conhecimento divino ele não começa no Monte Sinai. Já há uma transmissão de Deus para algumas pessoas muito elevadas. Adão é um excelente exemplo. Outro exemplo que a gente vai ter é o próprio Noé. Veja bem, a geração de Noé, ela é a geração do dilúvio. Por que eles são castigados? Se você ler na sua Bíblia, você vai ver 3 grandes pecados que eram feitos: assassinato, relações proibidas e roubo. Mas se eles não tinham sido ordenados por isso, por que Deus está destruindo a humanidade? Por um lado, você pode falar, poxa, mas é algo universal. Verdade, mas preceito já havia. E por isso que Deus cobra deles e acaba limpando a humanidade dos pecados e começando tudo de novo com Noé. Mas veja bem, quando Deus fala para Noé construir a arca, ele fala uma coisa que eu quero ver se você já prestou atenção. Ele fala, olha assim: Noé, nessa arca você vai botar 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro para tudo. Quem são os animais puros e impuros? Você vai falar, poxa, Rabino, está na continuação
da Bíblia, né? Tem os animais que são considerados puros, cachorros, não, mas verdade, mas a gente está mais de 2000 anos antes disso, não é verdade? Então Noé, ele já sabia quais eram os animais puros e impuros, aqueles que eram kasher e não kasher. Será que ele era obrigado a somente consumir os kasher? A gente vai responder isso daqui a pouco. Mas nós estamos vendo que a Bíblia nos dá sinais claros que já era transmitido o conhecimento de Deus. Deus se comunicou com Adão, Deus se comunicou com Noé, e é interessante que com Noé ele acrescenta, depois do dilúvio, mais um preceito: a proibição de comer a parte de um animal enquanto ele ainda está vivo. O 7º preceito de Noé. O que nós estamos percebendo aqui então é que Deus, ele se comunicava com a humanidade. E esse é o tema da profecia. A profecia é quando Deus revela a sua vontade para um indivíduo, para ele ensinar outros. Por isso, a nossa história não vai terminar em Adão, em Noé. Você sabia que Enoque também recebeu inúmeros conhecimentos? O próprio filho de Enoque, Matusalém. E se a gente chega um pouquinho depois, a gente vai chegar em Abraão. Abraão até recebe mais um preceito. Deus ordena ele a fazer o Brit Milá. Em português a gente fala circuncisão, mas na verdade é o pacto da palavra. Interessante, ou seja, por profecia, Deus revela: Abraão, faça esse pacto comigo, faça a circuncisão, e não somente vocês, você e as pessoas que vão estar junto com você, os seus descendentes para sempre. Então quer dizer que Isaac, ele já ia fazer a circuncisão. Já o pai dele fez. Depois a gente vai ver que então Jacó, as 12 tribos certamente fizeram, porque foi o que Deus ordenou. Agora, se Deus se revelava para algumas pessoas, essas pessoas queriam ensinar as outras a palavra de Deus. Então já existiam casas de estudo, você sabia? Se eu te falei que o livro da criação, o conhecimento dele já existia, então ele era transmitido oralmente. O livro do anjo Raziel já existia, então existia uma casa de estudo que não somente a pessoa transmitia, ela explicava, ela mostrava o que a gente vai aprender de cada coisa, qual a consequência para a nossa vida. Por exemplo, o filho de Noé e o neto dele tinham uma casa de estudo. Era chamada Casa de Estudos de Shem e Ever. Interessante, o Midrash conta que Jacó lá estudou. Então a gente está vendo cada vez mais e mais exemplos de que a Bíblia, o conhecimento divino, não começou no Monte Sinai. No Monte Sinai, de alguma forma, ele vai ser formalizado. A gente vai ter mais um exemplo muito interessante, é com Jacó. Depois da batalha que ele tem com o anjo de Esaú, o que Deus ordena a ele? Ele foi ferido na perna. E Deus escreve na Bíblia: portanto, vocês não comerão mais do nervo ciático. É chato que é o lugar onde está o filé mignon, mas até o dia de hoje isso é cumprido, ou seja, algo que ele foi ordenado muito tempo antes de Moisés e já começou a ser cumprido, porque Deus deu essa ordem. Agora, será que eles estavam completamente obrigados a fazer todas essas leis ou não? Então a gente tem aqui que entender 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: tem o tema da fé. Em relação à fé, não há a menor dúvida de que a fé em um só Deus, o monoteísmo, não ter milhares de outros deuses, na verdade nem um a mais, isso era uma obrigação completa. A nível de fé, eles tinham que saber exatamente para quem eles estavam orando, para quem eles estavam trabalhando, a quem eles estavam servindo, qual o objetivo deles, como eles se conectam com esse Deus único e assim por diante.
A segunda coisa são os mandamentos. Os mandamentos têm 2 tipos de preceitos. Existem 7 preceitos que eram obrigatórios para toda a humanidade sem distinção. Foram os 7 que eu citei, os 6 que começaram com Adão e o 7º que foi até Noé. Porém, quando a gente vai acrescentando novos preceitos, por exemplo, Moisés, o primeiro pedido, quase ordem que ele fala para o faraó, sabe qual foi? Permita que o povo de Israel cumpra o Shabat, observe as leis do Shabat. Uau! O faraó, por isso ele responde, vocês estão querendo vida mansa. Lê na sua Bíblia, ele fala, vocês estão muito moles. Por que ele falou isso? Porque Moisés está pedindo um dia de férias. Escravo não tem isso. E não era um dia de férias à toa, é o dia de férias que está escrito na Bíblia, que você deve guardá-lo, santificá-lo. Você tem uma série de leis e preceitos a serem cumpridos. E a gente ainda está no Egito. Ainda vai passar mais de 1 ano até a entrega da Torá. Então, esse tipo de preceito não são uma das 7 mitzvot, um dos 7 preceitos obrigatórios. Porém, um grupo seleto de pessoas, as pessoas mais elevadas, elas já faziam questão de cumprir. Eu vou te dar um exemplo aqui espetacular. Veja bem, quando Deus revela a Abraão que ele vai destruir a cidade de Sodoma. Então vem os anjos para salvar o sobrinho de Abraão, Lot, que lá residia feliz da vida como um pecador. Mas olha só, quando ele recebe os anjos na sua casa, a Bíblia faz questão de falar para a gente o que ele deu para eles de comer. E o que foi? Pão ázimo, matzá, para tudo. Por que ele estava comendo pão ázimo? O pão ázimo é porque não deu tempo quando saiu do Egito, eles tiveram que sair rápido. Então essa questão ela é muito forte. Por que a Bíblia tem que me falar qual o cardápio? Isso é realmente importante. O Rashi responde, porque era a festa de Pêssar, a festa da Páscoa, que está escrito que você come isso. Uau! Quer dizer que alguma ideia de Páscoa eles já cumpriam, mas não era todo mundo. Então Lot ele fazia porque ele esteve na casa de Abraão. Então Abraão ia fazer tudo. E sobre Abraão, o que está escrito? Que ele guardou tudo que Deus ordenou, as mitzvot e os hukim. O que é isso? Mitzvot são os preceitos lógicos e os hukim são aqueles axiomas, os preceitos que a gente nem sabe completamente a explicação e mesmo assim Abraão, pelo seu nível muito grande, cumpriu. Eles estavam num nível que eles não eram obrigados, mas mesmo assim essa era a sua vontade. O que mudou, então, foi que quando nós recebemos a Torá no Monte de Sinai, então o conhecimento ele veio agora de uma forma completa, ele veio de uma forma ordenada. E o povo de Israel vai ter obrigação de fazer os 613 preceitos que lá estão. Agora não é mais uma opção. Eles não podem agora fazer 7 e a outra parte quem quiser. Agora tem que ser os 613 preceitos e a humanidade tem que formalmente também cumprir os 7 preceitos que chegaram de Adão até Noé para toda a humanidade. Lembrando que, na verdade, esses 7 preceitos, eles têm muitas ramificações, muitos ensinamentos. É por isso que na Academia de Moisés eu tenho um curso inteiro só sobre esse tema. Então a gente aprende aqui que, na verdade, a transmissão do conhecimento divino e mesmo dos preceitos começa desde a criação do primeiro homem até o dia de hoje.